A gente tem uma energia tão legal com a galera sabe, tanto que assim, poxa, não, se eles estão chamando, é porque deve ser uma coisa legal. A confiança é tão grande que eu acho que eu me sinto responsável de não quebrar, que a galera vai. Tanto que todo mundo foi lá, pegamos, passamos, buscar todo mundo. Eu acho que com certeza deve ter sido uma das melhores experiências da vida deles, mas assim, a galera não questiona. Então eu acho que isso que é legal. A gente chegou num ponto de relação tão próxima com quem tá com a gente, com quem já viveu, que eles simplesmente vão e já vão numa energia alta. Sejam muito bem-vindos a mais um RF Talks. E no episódio de hoje, eu tô recebendo, com muito prazer e honra aqui, a Gabi Hauptmann. Falei certo? Falou. Olha! Eu tava aguardando isso, falei, ela nem perguntou como que era, e Olha foi, aí, olha, olha isso aí, eu foi, isso foi bem. quis arriscar. Ela que é estrategista de experiências, relações públicas no foco no mundo esportivo, né, Gabi? Isso. À frente da Garra, ela é especialista em conectar marcas e pessoas de forma muito autêntica por meio de influenciadores, ativações criativas e experiências que realmente geram um impacto. Gente, eu sou prova disso, hein? Com um olhar super apurado sobre comportamento e lifestyle, a Gabi vem transformando a forma como as marcas se posicionam dentro do esporte, que é algo que está muito em alta hoje em dia, e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Seja nos bastidores ou por meio de provas, ela está sempre pronta para resolver tudo que tiver para acontecer, onde as coisas realmente acontecem. Gabi, seja muito bem-vinda ao RF Obrigada. Talks. Gostei da introdução. E gostei que você colocou que participou já de alguma coisa. É muito Então, melhor, traz muito mais verdade pro contexto. eu realmente fui impactada por uma ação de relacionamento da Gabi. Muito bom. Olha aí, Foi foi assim ótimo. que a gente se conheceu, né, Exato. Gabi? Não, a melhor forma de se conhecer. Então assim, aqui eu falo que aqui sempre a gente traz um conteúdo que seja realmente, assim, muito real, oficial e que trabalhe experiência, né, a gente gosta muito de trabalhar dentro da RF em si, com a experiência do cliente. E eu pude viver uma experiência, e olha que eu sou da comunicação Né? extremamente exigente, que E você cria você, outro né olhar, né, quando você trabalha com comunicação. Eu falo isso quando eu vou em evento, seu olhar é outro. completamente, Por mais a que a gente gente se repara em tudo, conecte né. também, a gente começa a reparar em tudo que tá acontecendo, vira outra experiência, mas não deixa de ser. Que eu acho que realmente quando a gente tá falando de esporte, a gente se conecta de uma forma mais leve, porque a gente tá num momento de descontração. Eu sempre falo, velho, se você fez uma corrida e você ainda não ficou feliz, aí realmente eu não tenho mais o que fazer com essa pessoa, porque assim, você liberta alguma coisa, tipo, você fica leve, e aí você se comunica melhor. E gente, a Gabi, ela ainda é atleta, tá? Ela nada, ela corre, tá aí se preparando para um triatlon, que ela é a meta dela, uma das É uma das minhas metas metas, do ano. e tá aí pronta para, já tá pronta para sua primeira meia maratona aí? Olha, eu falei que depois que eu me inscrevi na na meia maratona, eu já comecei a me sentir pronta. Mas eu achei legal o fato de você se inscrever, porque você começa a ficar feliz com as pequenas vitórias quando você recebe o treino. Mas eu acho que como qualquer grande conquista, exige que você tenha disciplina e foco. Então a gente está indo atrás disso daí. Mas eu gosto de viver o processo, não só do resultado final, mas ele vai chegar. Depois eu volto para contar como foi, já que vai ser dia 15 de março. Olha, tá próximo, Tá bem muito próximo. próximo. Gabi, e vamos falar um pouquinho, né, sobre essa sua conexão com o universo esportivo. Em que momento que foi que você percebeu, né, que fazia sentido para você, né, trabalhar aí com essa conexão das marcas com o esporte? Porque assim, pelo pouquinho de que a gente já se conheceu, não é de hoje, não é agora, assim, agora tá e quando eu digo agora, é isso mesmo, os últimos 3 meses aí, 6 meses que começou uma alta de todo mundo falar: "Ah, tendência para 2026", não, e você não, você já tem aí uma marca consolidada aí no mercado. Como que foi? Como que foi o despertar dessa conexão? Então, na verdade, eu comecei primeiro, eu acho que tiveram alguns fatores, mas eu acho que o primeiro e o principal deles foi, eu vivi muito o esporte sempre, e as minhas relações de trabalho mais fortes vieram do esporte. Então, era um lugar que eu sempre me conectava, eu já tinha trabalhado antes com esporte de outras formas para captação de patrocínio, e normalmente eu estava dentro do lugar, por exemplo, tô treinando crossfit ou tô treinando corrida, e aí eu encontrava as pessoas e de forma descontraída a gente ia se falando e criava um relacionamento legal, e aí, olha, eu tenho esse projeto, e aí acabava virando uma coisa maior.
Então eu acho que primeiro, eu vivi o esporte e criei conexões através dele. E aí eu entendi que isso poderia ser uma coisa replicável. Porque quando a gente está falando de, tá, beleza, eu uso o esporte hoje como trabalho, eu falo do influenciador, que tá lá e também divulga para quem segue ele, mas eu também falo de uma pessoa que é influente ou que é empresário, tanto que o Iron tá aí para provar isso, né? Porque tem um monte de empresário que tem dinheiro para fazer o que quiser, mas ele escolhe estar lá no Iron. Então, assim, ele, primeiro porque eu acho que reflete um pouco do que ele é, e aí acaba que você vai criando relações entre essas pessoas que viveram a mesma coisa, né? E como gerar esse valor, né? Porque quando você faz, essa ação, você tem todo um bastidor por trás Uhum. disso, né. Como que é a construção dessa ação, né, essa relação com a marca, para gerar essa percepção de valor no público final, para quem está ali participando e vivendo? Eu acho que a maioria dos eventos que a gente faz, e de experiências, a gente faz com o público que é classe A, super A. Então ele já vive tudo e ele tem condições de pagar por tudo. Então eu tenho que entender dentro disso o que eu posso proporcionar para ele que talvez o dinheiro até nem compre. Então a gente aprofunda as relações em relação a, vou trazer um atleta que de repente é um atleta que ele não teria esse acesso, ou eu vou fazer de uma forma que ele não conseguiria imaginar, então a gente tem que ser ainda mais criativo e eu seleciono as pessoas que vão estar juntas entre elas, porque o mix de pessoas também é importante, porque quem você vive, isso também é diferente. Isso muda, você fala numa viagem, às vezes você faz a mesma viagem com grupos diferentes e torna o lugar diferente. Então, a escolha de quem está vivendo isso com você é importante. E a gente cuida no detalhe, porque eu falo, às vezes, você faz um evento incrível, você deixar a pessoa passando fome e sede, acabou, não tem o que fazer. Então, a gente tem que cuidar no detalhe de cada um. E a gente conversa com todo mundo, assim, para entender o que ele está sentindo, para resolver qualquer problema que ele tenha durante esse processo. Não sei se ficou claro. Sim, sim. E não deixar a pessoa aí com essa eu falo isso muito, assim, e isso no dia a dia, eu acho Uhum, que de qualquer marca, né, seja numa experiência de um evento, ou seja até mesmo numa experiência que o cliente vivencia da marca. uhum. Você não pode deixar o cliente ir embora com Sim, aquela sensação de não resolvido, né. não é isso. O cliente ele precisa sair daquele contato imediato da tua marca com a sensação de tipo: "Eu tive um problema sim, mas ele foi resolvido". Porque acho que quando o cliente vai embora, seja É. online ou seja presencial, com aquela sensação: "Poxa, eu fui embora, mas não me deram atenção", ou "Eu não consegui concluir a compra", ou "Eu não consegui fazer aquela É, troca", super. né, eu acho que isso causa um impacto muito negativo. Eu acho que a gente se preocupa, obviamente, para resolver o problema que possa ter, porque a gente está falando no evento, mas eu acho que mais do que isso, a gente se preocupa para que a sua experiência seja, assim, um absurdo de incrível. Tanto que as experiências que eu tive mais marcantes, eu não consigo, elas não foram replicadas. E eu selecionei quem fosse estar lá para viver aquilo, porque obviamente você falou, tipo, eu gosto de, eu vou falar um exemplo simples, eu Aham. gosto de água com gás. Então eu tenho que selecionar esse tipo de pessoa para estar vivendo com esse produto e criar uma história legal para que você lembre da minha marca. Então aí eu, ao invés de você falar, tipo: "Nossa, eu tô bebendo essa água aqui", você vai falar uma marca específica, vai viver aquilo diferente, nunca mais você vai beber só água igual. Então a gente já fez balão, a gente já fez paraquedas, a gente já fez corrida, às vezes a gente faz uma coisa simples, que é às vezes trazer um yoga que dá uma aquele momento para você viver o momento presente. Enfim, eu acho que a gente se esforça muito para que essa experiência seja única com a gente, é basicamente isso. Você, de cada das suas palavras aí, a maioria foi experiência, né, É. porque mas não, e eu acho que isso é muito legal. A gente tem formas diferentes de a gente atuar com uma marca, inclusive nessa área esportiva, né. Eu Uhum, posso ser um patrocinador, por exemplo, eu tenho uma marca, posso ser patrocinador de um clube de futebol, de um clube uhum. de uma seleção de vôlei, ou até de um atleta específico de skate, enfim, tem N possibilidades. Mas quando eu opto, né, por contratar uma experiência daquela marca, o meu posicionamento de marca muda, Uhum. né. Então, hoje a gente vê uma movimentação do mercado muito para isso, esse olhar, né. Como que você vê esse mercado da mudança do conceito até de como eu expor a minha marca para o público final? Na verdade, eu acho que até as outras ações, elas dependem de uma experiência. Então, por exemplo, você falou em relação a patrocínio. Eu super defendo o patrocínio dentro do esporte.
seja de um time ou seja de um atleta, mas eu defendo que aqui a relação não seja só aquele logo exposto, porque eu acho que os atletas eles defendem mais a marca a partir do momento que você vive aquele sonho com ele. Tanto que você vê atletas que eu sempre falo de alguns atletas meio específicos, mas que eles vivem aquilo, vivem a marca, e ela participa das outras coisas, dos outros sonhos dele. Então, tá, se o que ele gosta de fazer e o que eu posso estar presente na vida dele, que não seja só com logo. Porque aí você vai ver, na hora que ele vai fazer uma história ou vai contar sobre você, ele vai contar diferente. Então, o seu patrocínio, ele vai render de uma forma diferente, o conteúdo do seu atleta vai ser diferente. Eu acho que experiência hoje, quando a gente está falando de patrocínio, ele muda a conexão que você tem. Quando você está falando de conteúdo, ele muda a verdade com que ele passa na hora das redes sociais. Então, assim, eu acho que eu posso trazer a experiência como uma forma de conectar única, mas eu posso trazer a experiência como forma de potencializar as outras ferramentas que a gente tem. Que é o multicanais, né, É, o que a gente fala muito, exato. né, você tá de várias formas impactando a marca, né, mas eu acho que a questão da experiência é você vivenciar a marca, né, ele vai É, muito além de um é, impacto visual da marca, ele vai de exato. uma vivência de fato, né. E você trabalha com marcas, né, ações Uhum. específicas para a marca, para um público final, que foi no caso uma das que eu participei, Exato. e você também trabalha para marcas com ações específicas com influencers, Sim. né, para divulgação da marca também, mas a partir de experiências. Como que é esse trabalho que você desenvolve? Então, na verdade, a gente tem algumas formas de trabalho. A gente pode ter um trabalho que, vamos dizer assim, que ele é contínuo, que a gente trabalha literalmente a comunidade da marca, e aí entende o que a gente pode fazer durante esse ano para manter ela apaixonada por nós e em contato, porque as pessoas, elas, como todo mundo na vida, como eu, como o universo, elas gostam de atenção e de ser ouvidas. Então, em que momento eu estou mostrando que escuto ela? Então, isso daí, quando a gente tem uma coisa recorrente, e a gente faz ações pontuais também. Então, vou ter um lançamento, vamos fazer uma viagem. E a gente faz. Eu não sei se foi exatamente isso que você me perguntou, mas a gente pode ter uma contratação de forma pontual para viver, de repente, alguma coisa única. E até porque tem coisas que são pontuais, né? A gente está falando do carnaval, que tem uma vez por ano, a gente está falando eu faço o Mundial de Wake, que também acontece uma vez no ano, o Brasil Wake Open. Então, a gente tem coisas pontuais que nem por isso são menos importantes e que eu acho que até podem potencializar, de repente, uma ação que você já tem no ano todo, né. Sim. E como que é fazer esse você citou aí o mundial, né. Uhum. Como que é fazer um evento desse tão grandioso? Cara, eu vou falar, o Bruno Dib, que é o responsável pelo Brasil Wake Open, pelo Mundial de Wake, eu fico muito feliz pela honra de, enfim, poder fazer a parte de relações públicas com ele lá. A gente faz a escolha dos convidados, a gente entende exatamente como ele vai viver tudo aquilo lá. Então, desde a jornada que ele saiu da casa dele até, vamos ter, porque acontece em Nova Lima, então a gente organiza a viagem dele, a gente organiza todo o calendário de experiências dele lá. Aí, como ele vai assistir uma coisa diferente, a gente também cuida disso, a gente cuida da parte dos atletas também, de como fazer isso ser legal para eles. Eu acho que a oportunidade de estar nesse evento, para mim, foi uma oportunidade única e incrível, porque eu consegui viver um mundo diferente e a gente fica o tempo todo tentando pensar em como atingi-los de formas novas, e eu acho que a gente está executando isso muito bem. A gente cuida também da parte de patrocínios, que eu acho que acaba interligando. Obviamente, isso a gente faz junto com o evento, que também tem os patrocinadores, mas a gente consegue trazer um pouco dos convidados e um pouco do que o patrocinador queria trazer para eles e fazer com que essa conexão seja incrível. É isso, a estrutura é incrível, a gente está lá só para agregar um evento que já é grandioso. Ah, nossa, já tá chegando. Já tá chegando e é no meu aniversário, Olha aí, então vai ser presente de é aniversário. isso. E todo ano, assim, no primeiro ano que eu fiz não era no meu aniversário, agora todos os anos são a mesma semana. Então, mas eu fico muito feliz, assim, passando, fazendo a melhor coisa a coisa que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar, não tem jeito. E você quando você trabalha com aquilo que você gosta, acaba sendo uma forma prazerosa Nossa, também, muito. né? E você acaba criando, relações sinceras ali, né, não tem como. E a gente falando um pouquinho de influenciadores, né, desse papel que você faz aí com alguns influenciadores, de ações, e a gente cada vez mais vê mais influenciadores, né, tomando conta das redes sociais, né, e a gente tem perfis diferentes de influenciadores.
eu te acompanho um pouquinho, eu vejo que você trabalha com vários perfis, né? Seja um influenciador, um micro-influenciador ou um influenciador maior. Como que você vê esse papel do influenciador, né? Como que é para vocês a escolha? Porque a gente tem aqui, né, na nossa, um dos nossos públicos aqui no RF Uhum. Talks são empresas, né? E às vezes eu sempre falo assim, às vezes tem aquele receio ainda, e ação com influenciador, como que eu vou garantir? Eu falo muito isso na agência, que não é uma garantia de conversão, ele é uma garantia de expansão da marca, Aí, né, disposição. de exposição da marca, enfim. E a conversão, ele não é um papel do Uhum. influencer, ele é um papel do comercial, e depende nem só do comercial, tem muitas outras Tem etapas, muitas etapas que a gente tem que viver ali para entregar o resultado, né. né. E como que você trabalha isso com as marcas dentro da sua empresa hoje? Então, na verdade, a gente tenta eu primeiro, antes de qualquer coisa, eu entendo quem consome de fato a marca. Porque eu acho que a gente tem que dar destaque e valorizar quem tá com a marca ali mesmo. Então, eu sempre, se é um produto de consumo, a gente entende se a pessoa de fato consome e tem aquilo no dia a dia. Eu falo assim: "Gente, tem 1 milhão de pessoas que consomem, eu não tenho nenhum motivo para escolher exatamente as 3 pessoas que não consomem aquele produto". E aí, tirando isso, a gente tenta fazer um mix. Obviamente que eu tenho que olhar para aquela pessoa e ela tem que refletir o que eu, como empresa, quero transmitir. Então, se é um lifestyle diferente, eu tenho que focar nisso daí. Mas a gente não pega sempre só os grandes. A gente tenta fazer sempre um mix, para trazer perfis diferentes, porque obviamente aí eu engajo pessoas diferentes para isso. A gente já teve várias surpresas legais no decorrer disso, e eu acho que é legal, porque muita gente obviamente abraça as marcas, mas eu acho que abraça um pouco da garra também. Eu vejo que eles às vezes postam mais, porque, enfim, estão com a gente lá, veem que a gente está lá no dia a dia com eles. E a gente traz uma galera também que é, pro lado dos empresários, para ter um mix diferente na hora de, enfim, na hora de aparecer lá no resultado final. A seleção eu priorizo sempre, isso, se a pessoa consome o produto ou enfim, tá lá no dia a dia dela de fato, se ela quer transmitir o que eu como marca acredito e quero passar, e para quem ela transmite, porque isso também é importante, porque às vezes a pessoa tem um valor que é parecido com o meu, mas aí se você vai olhar para quem ela está passando, talvez não faça tanto sentido. Então, quem eu quero atingir? Eu falei isso num vídeo recente que o pessoal fala muito de: o influenciador está hoje em dia recebendo e fazendo qualquer publi por qualquer dinheiro". Eu acho que a gente tem que ir um pouco para trás, a marca que é a responsável por escolher quem vai ser a cara dela. Então, como que você está fazendo essa seleção? Então, a gente traz isso de forma bem criteriosa e a gente conversa com todo mundo no 1 a 1 mesmo, né, existe uma É. conversa, Ah, não é só um arroba. e isso é muito bom, assim, você tocar nesse assunto, porque às vezes eu falo isso, assim: "Ah, a gente escolhe um influencer", né, a gente tem, por exemplo, cliente de restaurante. Ah, eu tenho um cliente de uma pizzaria. Se é ele às vezes o cliente chega pra gente e fala assim: "Nossa, eu queria muito aquela influ X". Uhum, Aquela influ X, ela nunca posta comendo pizza, ela só posta comendo salada. Ela pode até comer uma pizza na rotina dela, mas não faz parte da rotina dela. Então, provavelmente, as pessoas que seguem ela não faz parte daquele consumo daquele produto, então não faz sentido, uhum, né. Então eu acho que tem que ter essa sintonia mesmo e conceito, enfim, e trabalhar essa relação. Eu de novo, presenciei uhum. muito isso, né, eu vi que tinha um carinho, assim, na relação entre vocês ali e os influs que estavam naquele evento, e isso acho que é legal, e é onde quem ganha é a marca, né, eu acho que todo mundo ganha ali, vocês, Sim. né, como empresa, e o influenciador também, mas quem ganha ainda mais é a marca, por você ter uma pessoa que realmente abraça ela, e também abraça quem está fazendo as ações junto com ela, né. Não, eu acho que quando a gente faz algum evento, eu falo que normalmente as pessoas, elas não me perguntam sobre o porquê elas estão indo. A gente fez uma ação uma vez, que eu busquei as pessoas às 3 da manhã para irem no evento que elas não sabiam qual era. A gente tem uma energia tão legal com a galera sabe tanto que assim, poxa, não, a gente, se eles estão chamando, é porque deve ser uma coisa legal. A confiança é tão grande que eu acho que eu me sinto responsável de não quebrar, que a galera vai. Tanto que todo mundo foi lá, pegamos, passamos, buscar todo mundo. Eu acho que com certeza deve ter sido uma das melhores experiências da vida deles, mas assim, a galera não questiona. Então eu acho que isso que é legal. A gente chegou num ponto de relação tão próxima com quem tá com a gente, com quem já viveu,
que eles simplesmente vão e já vão numa energia alta. E quando eles trazem algum agregado novo, porque sempre acontece, né, ou enfim, quando a gente traz alguém novo, a pessoa se sente acolhida, ela não sente que tá lá, tipo, enfim, quando você for no evento, acho que eu acredito que você tenha sentido acolhida com o ambiente. Então acho que é mais isso, ninguém chega lá e fica meio Ficou confuso, meio excluindo, avulso, né, meio meio tipo: avulsa. "Nossa, não devia estar aqui, gente, vou embora". É É, bem isso mesmo. E você, Gabi, eh, trabalha, né, com essa conexão aí de pessoas, com essa conexão de influx, eh, focado nessa área esportiva e trabalha muito com essa questão da rotina, né. Eu vejo muito que você cuida, né, dessa parte: eu vou fazer um evento de ioga", tá, mas essa pessoa tem incorporado ali, a atividade esportiva, ela virou meio que um estilo de lifestyle, uhum, né, ela tá muito ligada ali com um lifestyle mesmo, principalmente do público do empresário, né, ainda mais com sim. com essas várias teorias dos grandes empresários que, ai, tem uma vida, uma rotina e tem que manter atividade física, porque explora a criatividade, porque na realidade, assim, eu falo, principalmente quem é empresário, mãe e ele outras É, não, esse coisas, extra deve a dar gente a gente fala que a gente faz isso para não ficar pra enlouquecer. enlouquecer. Hoje eu estava falando com as meninas, eu falei assim: "Gente, na realidade, uma das coisas é válvula de escape, é pra gente não Sim. enlouquecer". Mas esse comportamento mudou muito, né. Como que você vê essa mudança do mercado também, das pessoas terem essa necessidade de postar mais um estilo de vida mais saudável, né, mais linkado à prática esportiva? Eu acho que, na verdade, assim, eles estão postando o reflexo do que eles estão vivendo. Eu acho que a galera tá vivendo, de fato, um momento mais focado no esporte. A gente tá falando dos jovens que também, tipo, hoje existe uma questão de sair, mas que eles também conseguem se divertir num momento diurno. Que eu não acho que tenha, inclusive até por a marcas que eu trabalho, que tenha diminuído o consumo de álcool. Eu acho que ele apenas ficou mais criterioso. Então, não vou beber por beber, eu vou beber uma coisa que de fato eu gosto, que de fato faz sentido para o meu dia. Eu vou sair para um lugar que faça sentido. Eu acho que os jovens estão mais dentro do esporte e os empresários, eu acho que eles se desafiam de uma forma diferente. Porque você vê um cara que conquistou tudo fazendo Iron, é porque ele quer se transformar de alguma forma. E eu acho que esporte transforma mesmo, porque você começa a ver outros pontos de vista, outras coisas, e dividir isso com alguém que viveu alguma coisa similar com você é muito gostoso. Você fala: "Gente, tipo, eu completei o Iron", aí, obviamente ainda não tivemos essa Ai, não oportunidade, tenho esse entendeu? prazer Não de tive dizer. esse momento, mas, assim, quando você completa alguma coisa e você consegue dividir esse sentimento com alguém, é muito legal. Então eu acho que eles estão mostrando mais, mas porque estão vivendo mais também. Acho que é nessa linha. E você falou um ponto aí que era uma das minhas curiosidades, inclusive. Você trabalha com uma marca, né, nem sei se pode falar marca Pode aqui, falar, não pode tem falar, né, problema. mas você trabalha com uma marca de bebida e que você linka com esporte. E eu já vi em algumas ações isso de forma muito tranquila, Uhum. né. Então você quebrou ali alguns paradigmas, imagino eu, trazendo essas ações, né. Como foram as primeiras ações? Como foi trazer a ligação de uma marca de bebida alcoólica linkada à prática esportiva? Inclusive, né, o seu evento recente foi com beach tênis, né? Foi. Na real, eu acho que o esporte, ele pode estar linkado com qualquer coisa. Eu acho que tem marcas que elas não vendem só a marca. Quando a gente está falando dessa marca específica, a gente vende um lifestyle. É isso. Você vende além de uma marca e eu acho isso incrível. Tanto que eu tenho a maior admiração, por quem construiu a marca, porque eu acho assim, criou além. A pessoa ela não criou um produto, ela criou literalmente um lifestyle. E aí construir isso com quem entende, enfim, com quem vive isso é muito legal. Eu acho que trazer um pouco do esporte, ele torna um pouco mais leve o assunto e ele incorpora mais no dia a dia a marca. Então, mostra um pouco também que, assim, quando a gente tá falando de bebida, a gente não tá falando só de bebida, né? As pessoas, elas podem beber alguma coisa, mas elas também têm um dia a dia. Elas também têm, enfim, o esporte preferido delas, elas têm as conexões delas. Então, eu acho que traz de uma forma mais leve. Eu acho que outras marcas fazem isso super bem também, e no fim das contas você acaba nem percebendo que tá falando sobre ela, né. Acho que torna mais leve. O esporte torna mais leve a gente falar sobre qualquer assunto. Então, por isso que eu acho que a conexão é mais forte.
E como foi esse desafio que eu vi que você colocou aqui no vídeo recente, que é um dos seus maiores desafios aí de ações, foi a da ação com balão. Aham. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim: "Meu Você Deus, chegou a que olhar o balão? loucura". Eu olhei, eu vi o vídeo, eu falei assim: "Meu Deus, que loucura que foi aquilo". Então, Como que foi? na real, assim, a gente queria fazer alguma coisa única, como eu disse, que é um negócio de, enfim, né. E aí falei: "Ai, então se a gente podia", aí a gente estava falando sobre alguma coisa luminosa, mas: "Ah, a gente podia usar um balão, né". Aí tá, aí a gente montou a ideia, e aí a gente queria fazer alguma coisa que não existisse, então a gente fez uma plataforma para as galera saltar, obviamente profissionais, só que a maioria dos profissionais eram meus amigos. Então existia o Ah. peso de eu estar lá levando uma marca, e foi esse que eu falei que a gente buscou a galera às 3 da manhã. Ai, que A gente máximo! pegou uma van e buscou os convidados para assistir o balão decolar. Então existia toda uma atenção, que tinha uma plateia, né, para assistir, existia outra atenção, porque meus amigos estavam na plataforma, depois que subiu, deu tudo certo, a gente falou: "Gente, que glória". Aí um amigo meu, no final, que eu até contei lá no vídeo, foi isso, ele, tipo, ele saltou, e quando você tá falando de um balão, não é a mesma coisa do avião. Você salta e não necessariamente você pousa no lugar certo. E aí depois ele pediu um Uber. Aí eu falei: "Gente, imagina o Uber com o paraquedista chegando lá, é Que esse super doido tranquilo". aqui, que É, tá perdido no meio do nada? e a Não, você gente vai fazendo uma ação. é, tipo isso. E foi legal que a galera assistiu o balão decolar, e depois os influenciadores convidados saltaram. A maioria deles pela primeira vez de paraquedas. Aí a gente foi lá a gente foi pra, enfim, pra eles saltarem de avião, né, porque daí você não pode soltar o balão. O balão é só quem já fez vários saltos. Então ele assistiu, aí deu aquele gostinho, depois ele foi lá e saltou também. Então a gente organizou meio que a manhã inteira deles pra eles viverem coisas diferentes. Nossa, É. não, eu não sabia dessa curiosidade do balão e avião, enfim, porque realmente o balão ele não tem uma estabilidade, não que o avião tenha tanta Não, é porque assim, estabilidade, né, quando eu nunca você saltei, então eu não sei eu saltei dizer. algumas vezes. É É, que quando você vai num balão, você tá ventando, ele não necessariamente você vai ter o pouso no mesmo lugar. O balão, ele, quando ele fala pra você saltar, você vai saltar e vai se saltar. joga, tipo É, e vai assim. saltar no lugar certinho, normalmente. Tem um lugar determinado. No balão você não tem como saber isso. Porque pode ser que vente, isso a gente deu sorte também, porque o balão, ele poderia ter ventado e a gente não assistido o balão, né, decolar. E ele subiu retinho onde a gente estava. E Então a como gente trabalhar com essas possibilidades de imprevistos, quando como você vai trabalhar com ansiedade. defender como você controla a ansiedade, mas que você vai defender para uma marca, porque eu acho que, assim, você controla a sua expectativa, mas você precisa Sim. ser muito transparente com a marca, principalmente quando você faz, né, você trabalha com muitos eventos Uhum. externos, né, que você está ali, passível de ter uma chuva, ter um vento, enfim. Como você lidar com essa expectativa? Porque você tem que trabalhar com os 2 lados, né, Super. você obviamente que você apresenta uma ação, querendo que ela funcione 100% Uhum. conforme planejado. Sim. Mas eu Mas eu trabalhei na apresento Copa do sempre todos os Mundo. cenários. Eu trabalhei na Copa do Mundo com um chefe italiano, ele falava assim: "Regilene, evento, tudo muda". Falei: Realmente, O evento, evento tudo tudo muda. O muda". evento, ele é planejado, mas ele não é planejado ao mesmo tempo. É. Como que é lidar, assim, já aconteceu alguma situação que estava planejada de um jeito e saiu muito diferente do planejado? E como que foi a reação da marca? Cara, eu nunca tive problema com as marcas que eu trabalhei. Eu acho que eu tenho respeito e uma confiança mútua com eles, com todos os clientes que eu tenho. A maioria dos clientes que eu tenho, eles são clientes de muito tempo e relacionamentos de muito tempo. Então acho que, como no nível do acerto e erro, a gente tá num acerto mais, e acho que eles também confiam que eu vou dar tudo de mim. Então, se realmente acontecer alguma coisa, é porque realmente fugiu da minha alçada. Eu nunca tive um problema com a marca. O que a gente já teve, obviamente, foram imprevistos dentro do evento. E aí a gente tem que entender como lidar da melhor forma. Eu acho que o que eu me lembro de imprevisto que a gente teve recente foi por causa do tempo, que a gente teve um evento no Guarujá e a gente levou uma galera de van. E aí aconteceu um acidente, acho que por causa da chuva, tinha caído enfim. E eles ficaram umas 2 horas parados até chegar no Guarujá. E era um bate e volta. E aí eu falei: "Nossa", eu estava no Guarujá esperando eles, a gente deu uma adiada na aula, porque ia ser uma aula na praia. Falei: "Nossa, que coisa, não", mas eles chegaram numa energia tão alta, que eu falei: "Gente, eu acho que eu não teria chegado tão feliz que nem vocês, assim". Falei: "Gente, obrigada, que fiquei muito tranquila de ver vocês tranquilos". E eles fizeram a aula, ficaram lá, então assim, é óbvio que poxa, eles poderiam ter ficado 2 horas a mais na praia, mas eu acho que eles souberam levar bem. O que a gente pega disso daí é aprender para na próxima, de repente, a gente sempre leva água, leva moving,
Mas na próxima, então, vamos levar um café da manhã ali, Vamos levar umas vamos frutas levar umas também. coisas também pra galera tá lá. Eu acho que é que nem você estava falando em relação ao cenário. A gente vai aprendendo pra não repetir os mesmos erros. Eu falo isso sempre para as meninas que trabalham comigo, a gente pode errar, mas a gente não pode errar a mesma coisa. A gente tem que começar a errar coisas novas, porque quer dizer que a gente cresceu. Eu falava sempre assim, falava: "Nossa, será que tem algum momento que eu vou ficar tranquila em relação à empresa, em relação à confiança dos clientes, em relação a tudo?" E eu acho que não tem como você ficar 100% tranquila, porque você cresce, e quando você cresce, os desafios vêm diferente. E aí você vai continuar tendo desafios, então não tem como. E é a mesma coisa com o evento. A gente vai criar eventos melhores, vai criar eventos maiores, e se a gente não tiver risco, a gente não vai ter experiências excepcionais. Então, graças a Deus, tenho clientes que confiam e abraçam o risco, e a gente tá, enfim, acho que tá desenhando uma história bem legal aí junto. Esses incidentes realmente podem acontecer e É, fogem totalmente do controle, né. hoje. Mas é por isso que você falou, né, escolher pessoas que tenham essa conexão, que estejam na mesma vibe, que entendam: Uhum. "Poxa, isso aqui fugiu do meu controle, não é algo que você pode prever". Então, a aula vai estar lá e vai ser incrível do mesmo jeito, 2 horas Nossa, eu fiquei antes ou orgulhosa 2 de mim horas realmente, depois. porque eu escolhi bem as pessoas, porque elas chegaram muito animadas. Falei: Deu "Gente, aquele alívio. nossa senhora", eu falei: "Gente, eu não sei se eu ia estar tão feliz que nem vocês assim, juro". Elas realmente queriam aquela aula. Não, elas queriam, elas queriam. A energia de ir pra praia também dá uma diferenciada, Dá, né. é. Mas eu acho que eu acho que, assim, eu posso ter muitos defeitos na vida, mas escolher pessoas, eu sou muito boa. Que bom. Realmente eu escolho pessoas bem, eu tenho um rolê com energia forte. É, e isso faz É. muita diferença até pra gente que tá ali lidando, né, não é só pra marca, pra gente ali lidar no dia a Uhum. dia, que nem você tem funcionárias, né, colaboradores ali, Exato. e onde essas pessoas também precisam ter uma conexão, precisam ter um respeito, Super. senão não faz sentido pra ninguém, né. Né, não, eu acho legal que as meninas, elas têm uma relação muito legal entre elas. Eu vejo que elas vivem muito a garra, e elas são muito unidas entre as 2. Isso me dá uma paz também no coração. Falo: "Ah, legal". É, mas é uma sementinha que você mesmo plantou, Eu né, fico eu falo que, contente. a gente tem muito eu falo muito dentro da agência que é o espelho, né. Se você tem essa conexão, Uhum. internamente você também vai ter um time que tem essa conexão, né. Não, graças a Deus. Eh, isso é muito bom, isso já é meio caminho andado. Não, super. Eh, quando você monta um evento, uma campanha, uma ação, quanto tempo antes você normalmente precisa? Que acho que isso é uma curiosidade para empresas mesmo. "Ah, eu quero contratar a Gabi". Quanto Então, tempo antes eu preciso acionar? Eu sei que tem N possibilidades, tipo, tem o N mundial não possibilidades. vai querer te contratar 15 dias antes, Pode acontecer, viu, é, né, né. pode acontecer. Mas o que seria o ideal? Eu vou te falar que depende muito do que a gente vai ter como evento, o que você a sua expectativa do que vai ser o evento. Por exemplo, se a gente for falar o balão, por uma questão física, a gente não consegue fazer ele em menos de um mês. Então, mas não é porque, a Gabi não consegue organizar, não, é porque fisicamente falando, a gente tem outros fatores que interferem para isso. Agora, falar em organizar uma experiência legal, a gente consegue organizar tranquilamente em uma semana. Agora, levantar um balão, talvez eu precise de um pouquinho mais de tempo. Então vamos entender do que exatamente a gente está falando aqui, né, mas eu acho que se for uma produção maior, um mês, se for uma experiência, vamos dizer assim, mais sensorial e mais próxima a uma semana, a gente consegue resolver sem problemas. Aí agora as meninas infartando ali, né. Elas vão falar pra você quando você sair: "Meu Deus, uma semana não". Não, se for para ter o convidar os convidados, é legal a gente considerar uma margem de 2 semanas, porque daí você meio que pré-convida por causa da data. A gente estava falando sobre agenda não é um negócio que é tão simples Tão no universo fácil, hoje. é. As pessoas são convidadas. Eu gosto muito do que a gente tem de resultado em evento, porque hoje você deve ser convidado para os 40 eventos no final de semana. Então, além de você escolher a pessoa, você tem que pensar por que ela vai te escolher com tantos eventos acontecendo. E Então, são eventos nem não só de marcas, né, de vida também, de você tem vida. aniversário, você tem Não, o que eu que você falo eu eu falo assim, a minha vida social já era agitada, depois da Maria piorou, porque 15 aniversário. não, 15 aniversários, de final de semana que a gente vai 3 aniversários diferentes, eu já tô assim: ó, "Ai, não aguento mais". Aí você tem o seu evento ainda, às vezes, e que você faz questão, né, às vezes de ir, é isso, por que escolher, né. E você lidar com a agenda e na semana acho que também tem essa dificuldade, né, de locomoção.
de horário, de outras agendas também, né? Quando a gente está falando de influenciadores, aí a gente sempre prefere optar pelos dias de semana. Quando a gente está falando de público final, porque às vezes você faz um evento que você quer influenciadores, mas que você também quer que o público final esteja lá. Aí, nesse caso, a gente opta por final de semana. Então, Tem que entender o público. tem que entender quem que você quer que vá. A hora que você entende, aí você monta a data, É né? isso. Monta a agenda. E vê se vai dar uma semana. E ver se vai ter condição ou não. Gabi, o que que a Gabi, falando um pouquinho desse lado empreendedoras, né? Adoro trazer esse tema aqui em pauta. E como uma mulher empreendedora aqui, gosto muito de levantar essa bandeira. Inclusive, na agência, a gente tem, assim, muitas... a maioria dos nossos clientes tem ou uma mulher na sociedade, né? Ou ali na liderança. Só que a gente sabe que ainda mais você aí eu sei que você já conquistou aí, né, a sua credibilidade dentro do mercado, mas no mundo de esportes já migrou bastante, mas teve uma época muito masculina, né? Como que foi para você se posicionar como autoridade mesmo, como empresária, né, dona ali do negócio, sendo uma mulher? Na E real, você tem esse jeitinho todo meigo, todo delicado. na real, eu acho que é uma conquista diária, para ser honesta, sabia? Porque eu acho que com quem a gente já convive, a pessoa já te respeita e já te vê como uma profissional. Agora, sempre que tem alguém novo, dependendo da situação, enfim, ou na maioria delas, você tem que provar tudo de novo. Eu falo que para a mulher é mais difícil por isso, porque eu acho a sensação que eu tenho é que a gente tem que se provar o tempo todo de várias formas diferentes. Porque, se você é bonita, porque você é bonita, se você não é bonita, porque você não é bonita. E aí, tipo, sempre tem um motivo do que aconteceu com você. Tipo, ela conquistou isso, mas é porque ela era bonitinha, né? Entendeu? Aí acho que Sempre tem um porquê, né? Tem que ser a pessoa mais, não pode. né? É isso, sempre tem um mais. Parece que não é uma conquista assim, nossa. Hoje em dia, obviamente, pesa menos, mas eu acho que não é porque acontece menos, eu acho que é porque eu sei lidar melhor com isso. Mas, graças a Deus, como minhas relações são duradouras, eu tô tendo que provar menos hoje em dia. Porque acho que o nosso maior desafio aí, enquanto mulher é isso, né? Provar, né? Eu trabalhei aí na área de esportes com futebol e foi assim, 2010. A gente está falando aí de um tempinho atrás. Então, eu tinha que provar muitas vezes que eu não era uma Maria Chuteira e que eu estava lá para trabalhar com marketing mesmo, né? Porque eu via muito das pessoas lidando, falando, ela tá ali porque tá com interesse nisso ou naquilo. Como a gente tem esse desafio, né? De lidar esse desafio mesmo. Eu Obviamente, acho que quando tem você que se tem posicionar uma. ainda muito mais do que se fosse um homem, com certeza. Precisa ser mais firme, inclusive, até na forma de lidar com as Porque a coisas, galera né? fala que eu sou muito brava. Eu acho que é mais por isso do que. Falam que você é brava, Fala. então? É. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que você se impõe mais e aí acaba ficando meio. Mas acho que hoje, sendo bem justa, eu acho que eu vivo isso muito menos do que eu já vivi. Mas porque acho que vem de relacionamentos antigos e vem de pessoas que me indicaram. Mas quando é alguém muito do nada, aí às vezes você tem que se provar de novo. Mas tudo bem, a gente tá pronto pra isso. Tá tudo bem. Gabi, como que é lidar com a rotina agora? Empresária ali, os eventos, né, que você tem uma empresa para administrar, né? Tem ali o dia a dia da empresa. Você trabalha com eventos, então a gente sabe que evento é puxado. Quando a gente tem a dona de uma empresa que trabalha com eventos, você chega antes, você vai embora depois. Você tem que estar ali sempre com uma alegria ali estampada, né? E ao mesmo tempo tá caminhando aí para uma. Tá caminhando, não. Você é atleta, nada, corre, Eu gosto faz desse tudo. sentimento. Eu vi agora que a galera tá postando no Instagram sabor atleta. Falei, tô me sentindo assim. É tipo assim, quase um atleta, já tá com todo o look, mas, né? E como que é equilibrar esses pratinhos para você? Como que você organiza a sua rotina? Porque acho que Cara, muita gente deve olhar para você e falar assim, mas como que ela consegue? Eu acho que treinar de manhã ajuda muito, viu? Por isso que eu acho que, não sei, pra mãe deve ser mais complicado, porque vocês têm toda a logística da criança de manhã. Mas, pra mim, treinar de manhã. Mas eu acho que eu treino de manhã, primeiro, porque a gente não sabe como vai ser o nosso dia quando a gente tem uma empresa. E segundo, porque eu acho que aquela vitória da manhã de ter feito o que eu deveria ter feito me dá um gás diferente pra fazer todo o resto. Então, agora, ainda mais agora que a gente tem uma planilhinha bonitinha pra seguir,
aí você sabe até onde você tem que chegar. Eu até falo que isso, quando eu vou correr, eu penso muito isso. Eu falo, eu tô olhando lá no relógio, falta 5, 6 minutos para acabar. Você não vai parar. Às vezes, a gente tá parando antes de conquistas importantes, porque a gente não sabe onde é o final, né? Às vezes você fala, ai, nossa, tô cansada, não quero fazer, não sei o que lá. Fala, não, não vou parar. Porque eu tenho certeza que, tipo, o sucesso tá ali, que eu vou crescer e que vai continuar. Eu acho que o esporte, eu preciso encaixar ele no meu dia, porque ele torna o resto do meu dia mais fácil. E evento, às vezes, é uma coisa que realmente aí a gente perde um pouco do controle. Mas se eu puder treinar para fazer o evento também, eu também faço. Porque, e a energia da galera que você falou em relação a conversar, e às vezes eu falo isso pra minha mãe, ela fala, é super legal. Eu falei, eu amo fazer evento. Mas é isso, você não vai lá no evento pra contar como tá a sua vida. Você vai lá pra entender a vida dos outros e fazer a vida dos outros a mais feliz possível. Então, às vezes, você volta, assim, você precisa se recolher um pouco pra ter mais energia pra dar pra galera depois. Aí já é uma dica, né, de quem tem uma vida mais corrida, para não furar, às vezes as pessoas falam para mim: "Ai, como que você consegue não furar um treino, né, Uhum. não seguir ali?". Uma das coisas que eu faço é isso também, de manhã eu gosto, porque você já foi, já acabou, já tá já ontem mesmo eu cheguei em casa, eu estava super cansada, mas eu tenho a minha planilha lá para seguir. Aí eu falei: "Não, eu tenho minha planilha para completar", isso também é Mas ter outra, ela isso é ajuda, bom, cara, ter a ter a planilha planilha ajuda ajuda. demais. É, a planilha ajuda. Aí eu falei: "Não, preciso fazer minha planilha". Aí eu fui, ai, fiquei com aquela sensação maravilhosa, assim, passou o tempo do treino, nem vi, assim, passou muito rápido. Aí hoje de manhã, eu ia de manhã para não Uhum. ir no final do dia, só que aí já entrou o lado mãe que deu uma atrapalhada, então aí perdi o sono ontem à noite, não consegui dormir direito, aí no meio da noite a Maria acordou, quase nunca acontece isso, mas ela acordou e aí, ela não foi para minha cama, então quase nunca ela vai para minha cama. Poxa, deixa ela ficar aqui na minha cama, mas isso eu já dormi mal, não consegui acordar na hora que eu precisava e já atrapalhou o meu treino da manhã, porque aí depois já Entendi. entrava É, um monte rotina, de coisa. escola, É. tal, enfim. Mas aí acho que a gente tem que tá, nesse dia então eu não Ah, não, consigo de também acho manhã, que você tem que ser uma vai exceção, não uma regra pra mim, né, senão não funciona depois. é. E como que você lida com o seu time para passar essa experiência para eles também, né, e tentar equilibrar? A gente tá vivendo numa era, né, de trabalho, saúde mental, Uhum. você lida com outras pessoas além, acho que das meninas, né, Sim, então é você que a gente outros tem vários trabalhos fornecedores também. e E como clientes, né. e como que você faz para dar esse estímulo também para eles? Tem alguma dica para dar para outras empresas? Tudo bem que no seu lado é um pouco mais fácil de Porque elas têm mostrar, elas têm a vivência esportiva, né. a Rafa mesmo, ela fala que o dia a dia dela mudou, assim, a vida dela. Porque você vê que ela cuida mais da alimentação, ela cuida mais porque obviamente a gente tá inserido, mas eu acho que é meio que assim, aonde você tá inserido, né. Porque se ajudou ela, às vezes, de repente, você também tem que escolher não só o trabalho, mas quem está ao seu entorno, né. Mas elas eu tento estimular, a gente sempre faz, e a gente tenta achar experiências para elas viverem diferentes. Então já fizeram hot yoga, a gente já levou na Velocity, eu acho que no meu caso eu também levo para elas terem repertório, né. Mas a gente tenta puxar o que elas gostam mais para fazer e defender o esporte como estilo de vida, mas eu tento entender elas também. Acho que não eu óbvio defendo o esporte, mas não é só isso, acho que tem alimentação, tem o seu momento de, enfim, de parar, para até para sua criatividade ser maior, e entender o quanto de fato estou parando porque preciso, ou estou parando porque estou desistindo. Não, não pode, a gente não pode desistir agora. Tem que lutar aqui e continuar. Mas acho que elas abraçam muito a garra e eu acho que a galera que está no entorno, seja fornecedor, enfim, eu acho que vive também muito. Acho que como eu vivo muito a vida deles, eles também vivem um pouco da minha. Acho que o esporte pegou todo mundo aí. Não tem jeito não. E como que faz para manter essa criatividade tão ativa? Porque tantas ações legais, tantas ações diferentes, como que você faz para manter essa criatividade aflorada? Não é não é tão fácil assim, na verdade. Eu acho que tem 2 coisas. Eu me sinto muito criativa correndo. Eu não sei o que acontece quando eu corro, me dá não sei se acho que é porque eu corro antes eu corria com fone, agora eu corro sem fone, acho que me dá e eu tento viver muitas experiências também que não são necessariamente as que eu fiz. Então, se eu for convidado para o evento da Ford, eu vou lá no evento, eu entendo o evento, eu sinto o evento, como que eu gostaria de sentir diferente, e não só em evento. Então, eu já saltei de paraquedas, eu já andei de wake, eu já fiz tênis, eu faço coisas diferentes para fazer com que eu sinta coisas diferentes e me tire da zona de conforto para ter outras ideias. Até porque você tem que viver um pouco quando você faz alguma coisa, porque às vezes o que é legal pra mim não é legal pra você.
Então, às vezes, você vai lá e faz, sei lá, tipo, por exemplo, vou num evento de tênis. É diferente do evento de futebol, que a galera tá o tipo de torcida é diferente, você vê que eles gritam diferente. Então você tem que entender, quando a gente vai fazer alguma ação, não só quem tá ali dentro do esporte, como quem tá assistindo. Quando eu tô falando wake, eu tenho um atleta, que tá lá porque, enfim, quer curtir, e não às vezes é amador, não é tão profissional. Eu tenho um atleta profissional que vive daquilo. Eu tenho um atleta que vem de fora do país e acha o Brasil a coisa mais maravilhosa do mundo, e de fato o Brasil é. Eu tenho a pessoa que tá assistindo porque é amiga de quem tá lá. Eu tenho a pessoa que tá assistindo porque depois vai ter uma festa legal. Então, assim, eu tenho várias pessoas ali. Eu tenho que viver um pouco de tudo aquilo para conseguir entender o que vai ser legal para cada um deles. Porque às vezes não é a mesma coisa. E como que você mensura esses resultados Então, para eu. os clientes? Imagino que tenha diversas formas, né, de mensurar, mas num geral, assim, como que você faz? Então, a gente tem a presença, né, da galera que, enfim, que é recorrente. A gente mensurou as postagens, porque elas são orgânicas. A gente tem algumas postagens, obviamente, de influenciadores contratados e recorrentes de algumas marcas, mas assim, se eu falar hoje em trabalho, acho que 80% das postagens que a gente tem, elas são orgânicas. Então, de fato, a pessoa viveu aquilo, gostou daquilo e compartilhou aquele momento. E eu acho que muito do boca a boca também, do que a galera diz, enfim, sobre a gente, sobre o que aconteceu e a forma com que eles dizem que viveram aquilo. A gente tem uma forma, vamos dizer assim, de mensurar seeding, que é quando eles marcam, né? Porque a gente faz eventos, experiências, mas a gente também viu o seeding, que é o recebido da galera, que a galera, enfim, gosta de receber, e aí a gente tem uma marcação, vamos dizer, mais tangível. Ou quando você faz uma ação e coloca um link, aí a gente consegue isso ter um pouco mais palpável. Mas eu não valorizo nada mais do que, todos os números são legais, mas olhar uma pessoa que falar que aquele dia foi o melhor da vida dela, pra mim, assim, nada paga isso. De novo, a gente volta para a É, experiência, né? é. Acho que a Até a experiência. experiência do kit, tá? Porque às vezes a pessoa acabou, tipo, sei lá, ela postou alguma coisa e falou sobre, eu tomo esse produto. E aí a gente, enfim, quer mandar um kit diferente para ela. Ou, queria, por exemplo, teve um influenciador que falou, queria ter uma geladeira. E aí a gente mandou geladeira. Às vezes a gente consegue surpreender umas coisas diferentes. Então, até um kit pode ser, de repente, uma experiência única. Nossa, que legal, né? Você de fato conheceu os influenciadores e de repente, em algum momento, tem uma conexão com alguma marca que É, tem muito a ver com aquilo que o influenciador almeja e dá sim. esse match, né? Esse match perfeito. É. Gabi, para a gente fechar com chave de ouro aqui, conta um pouquinho para quem chegou até esse momento, né? Sim. Como as pessoas podem, né, contratar vocês, como elas podem entender um pouquinho se o que elas às vezes almejam para a marca tem uma conexão com vocês, ou até mesmo influenciadores, né, que possam querer fazer parte desse mailing de vocês. Então, acho que é o momento aí de contar um pouquinho como que faz para ter essa conexão. Legal. Você falou dos influenciadores, é verdade. A gente recebe muita mensagem de influenciador, quando vê os eventos ou quando vê as coisas querendo fazer parte. A gente, de fato, tem um mailing, não só para os recebidos, mas também para os eventos. Então, a gente conversa com todo mundo que vem falar com a gente, seja pelo Instagram ou seja pelo WhatsApp, de quem consegue o WhatsApp de alguma de nós, para entender um pouco o perfil dele e trazer ele um pouco trazer ele para estar com a gente. Quando a gente está falando de empresa, eu não tenho um formato único para uma empresa, então eu sempre procuro conversar, porque a gente tem um zilhão de formas diferentes de trabalhar. Eu acho que eles têm que procurar a gente se eles acreditarem na experiência como um meio de se conectar, porque de tudo que a gente faz, eu acho que de fato é o que a gente é mais forte hoje. E sobre pessoas, né? Eu acho que selecionar times, cuidar dos embaixadores, acho que a gente executa isso muito bem. E não necessariamente você precisa ser uma marca do esporte. Você vê muitas marcas hoje que trabalham dentro disso e que não são só focadas nisso. Então, eu acho que é melhor falar para eles procurarem a gente no É Instagram. isso! Coloca seu arroba, como que eles te acham, como É, eles acham a garra. então, o Instagram da Garra é com H, então é GAH, Garra, underline Conecta. E o meu Instagram é Garra Optima.
Eu acertei. talvez seja difícil, entendeu? De alguém, né? Mas a gente vai escrever aqui, eu Então, deixei, então já vai estar tá aqui aqui, ó. escrito, porque olha, eu vou te falar, é difícil alguém falar o meu nome certo, é que eu adoro o meu nome. Eu achei É, lindo, eu ele é falei, eu vou alemão, eu arriscar, eu adoro. vou Quer arriscar dizer aqui. capitão em alemão, eu adoro meu É? nome, Eu adoro meu nome. Tem uma Gabriela Hauptmann também, na Alemanha, que nasceu no mesmo dia que eu. Ela é mais velha. Jura? É, escritora. Eu fiquei chocada quando eu descobri, mas enfim, meu nome é difícil de escrever, mas se você me encontrar, pode falar lá com a gente que a gente vai encontrar uma forma de fazer algo inusitado para sua marca e, enfim, tenho certeza que olha, de verdade, eu tenho certeza absoluta que uma marca, se fizer alguma coisa com a gente, depois não tem como não fazer de novo. Eu tenho eu acho que as marcas às vezes demoram para entender como a gente funciona. Eu tenho vários amigos que falam para mim, puta, Gabi, queria muito fazer um negócio para você, porque parece tudo tão legal o que você faz. Nem sei direito o que você faz, mas eu quero fazer. Eu acho que depois que as pessoas estão dentro com a gente, elas entendem, elas falam, não, eu quero mais sair disso, porque isso aqui é legal. Eu acho que é uma comunidade legal que a gente tem, seja da Garra ou seja dos nossos influenciadores, que são maravilhosos, eles arrasam. Olha aí, gente. É isso, a Gabi veio aqui Muito para dar obrigada. essa aula aí de experiência de marcas para nós. E, Gabi, te agradeço demais, assim. Foi um prazer te conhecer, vivenciando uma experiência. E Espero que hoje você viva mais, quero viver mais por experiências. favor. Eu quero mais experiências para mim. Eu gosto de recebidos também, mas eu Muito adoro bom. essas experiências, Massa. porque eu acho que realmente, assim, a que eu tive uma conexão muito grande, foi incrível, foi maravilhoso para mim, para minha família toda, né, que estava todo mundo lá. A Maria não para de falar que foi os primeiros, os 3 km dela, que na realidade foram 4, porque tinha até chegar ao lugar e depois voltar. Olha lá, gente, ela pode fazer a próxima já também. Não, ela Viu? chegou contando na escola para todo mundo, enfim, ela é uma coisa que é motivo de orgulho para ela. Então, assim, Fofíssima. talvez não fez, né, vocês não fizessem ideia de que naquele Mas dia eu acho ter isso muito uma legal, sabia? Que criança às vezes a gente fazendo escuta as lá. coisas, tipo, que vem, e às vezes você não espera que seja uma conquista tão legal pra cada um. Eu acho Não, muito para legal. ela foi assim algo que realmente marcou, porque a Fofa. cada momento ela fala e quando a gente vai correr, ela, quantos kms vocês vão correr hoje? Ó, tá Ela vendo? Vai ficou ser na minha cabeça parceira. dela, ficou na cabeça dela, foi. E Legal. domingo, teve um domingo aí, a gente foi correr no parque, Uhum. e ela falou, mamãe, eu quero correr também. Então, um calor, ela, mas eu preciso fazer 3 kms. Então ela ficou com o negócio na cabeça dela. Então, ó, já é Eu uma acho legal quando sementinha a que a gente gente consegue puxar planta, coisas né? em família também. Não, foi assim Eu acho muito maravilhoso. legal. Façam mais eventos assim, É isso. estaremos lá. Muito bom. E obrigada pela Obrigada a você. conexão. Que venham muitos outros eventos aí para a gente poder compartilhar aqui depois de Super. novo. Combinado. Obrigada. Obrigada. Para você que ficou até o agora com a gente, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar essa experiência, Exato. esses momentos aí tão marcantes que a Gabi contou um pouquinho de marcas relevantes do mercado. Vocês vão conferir mais coisas no perfil da Gabi e da Garra. Depois a gente vamos colocar seu Deixa arroba aqui escrito ali. também. Ajuda. E obrigada, gente, para quem assistiu a gente até agora. E aguardem o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.